Pode. Assim seja. Muito bom. Deixa eu arrumar aqui. Bem, oficialmente, boa noite para todos que chegaram agora nesses últimos momentos, tá? Sejam todos bem-vindos. Continuamos com o nosso estudo. As dúvidas, como sempre, gente, vocês podem tirar, podem interromper, levantar a mão, tá? As observações também sempre são bem-vindas, tá? Nós estamos, partindo para a parte final do capítulo 3 e a gente ficou só de dar um apoio aqui no versículo 20, capítulo 3, versículo 20 da carta aos Romanos, porque a gente acabou bem em cima, então a gente só para se alguém, ficou com alguma dúvida, mas eu pegar algumas observações. O versículo 20 fala: "Porque diante dele ninguém será justificado pelas obras da lei, pois da lei
vem só o conhecimento do pecado, tá. Então a gente, eh, debateu bastante sobre o que é obras da lei no estudo passado. Tem as obras da lei que significam o legalismo, tá. E espera aí, tem mais gente querendo participar aqui. Não, eu botei aqui. Ô Tuca, se você puder e na hora que depois que começar o estudo, porque aí eu não presto muita atenção na tela, entendeu? Eu vou lendo aqui, aí se você pode ir aceitando aí, fazendo um favor. Noite. Então, esse obras da lei, o boa noite. O Paulo, ele é um termo que não vai ser muito cotidiano nem em Romanos, tá, mas ele vai ser bastante enfático. Então, em Romanos, eu acredito que ele vai falar por 2 ou 3 vezes, ele vai falar mais para frente, ele vai fazer essa diferenciação. Em Gálatas, ele vai falar mais vezes, tá. Ele vai falar 6 vezes em Gálatas. Então, o que a gente tem que saber é o seguinte, tá? Aí agora falando sobre a justificação. Vou falar um pouco sobre a justificação. O sistema judaico, ele não se baseia em méritos. Isso tem que ficar claro para a gente estudando as cartas de Paulo. Vou repetir. O sistema judaico, ele não se baseia em méritos. O judaísmo, ele se baseia em quê, Sidney? O judaísmo se baseia na graça e no legalismo. São duas vertentes que o sistema judaico trabalha. A graça, eu estou recebendo de Deus, e o legalismo, que é o caminho que foi me traçado para eu poder chegar a Deus. Tá? E o legalismo nada mais é do que uma autoafirmação de identidade daquele povo. A gente chegou a falar isso semana passada. Então, o legalismo é um sistema diferencial do povo judeu. O sábado, a circuncisão, não comer carne de animais com as patas fendidas, tá? O que que isso é? É um sistema de diferenciação, é o legalismo deles. É a maneira que eles tinham para se diferenciar, tá? Então, quando Paulo vai falar da justificação, ele está usando um termo muito mais avançado. Não é um termo que o judaísmo utilizava muito. Eles gostavam do sistema de graça e do legalismo, ok? Tá? Então, assim, a gente tem sempre que perguntar assim, qual que é a vontade de Deus nesse momento? Em verdade, o verdadeiro israelita, ele deveria sempre fazer esta pergunta. Qual que é a vontade de Deus nesse momento? O que que Deus quer que eu aprenda nesse momento? O que que Deus quer que eu faça nesse momento? Esse é a essência, seria a essência da lei. Mas eles obscureceram esse discernimento, tá? Isso aqui tem que ficar bem claro. E Paulo trabalha isso, tá? Paulo foi falar assim: o que que Deus quer que eu faça nesse momento? Só que o legalismo obscureceu isso aqui. Então eles preferem cheguei ao caminho do legalismo de perguntar para Deus o que que eu faço, até porque muitos dos caminhos do legalismo são contra as obras da lei de Deus. Ok? A lei deles veio para corrigir os abusos. Então, existiam os doutores da lei, a gente falou, Paulo de Tarso era um doutor da lei, tá? Então, a gente vai sempre, quando falar de obra da lei, a gente vai sempre entrar nesse caminho, então sempre é bom a gente tentar fazer esse discernimento para não criar muita confusão, tá? Então, assim, tem as obras da lei de legalismo e tem as obras da lei que são as leis de Deus. A gente sempre vai estar tentando discernir isso aí. E à medida que a gente vai lendo, vocês vão pegando mais o tato, a sensibilidade do texto, vocês já vão começar a diferenciar quem que é um, quem que é outra. Principalmente quando
acho que mais para frente a gente vai até ter um embate desse aí sobre, as obras, sobre a fé. Alguns acham até que Paulo foi contra a carta de Tiago, quando ele fala que, a fé sem obras não é nada. Hum, é outra obra que ele está falando, tá. Então só para a gente fechar esse versículo 20 sobre justificação e sobre lei. Ok? Mas a gente vai voltar sempre nesse assunto, tá? Porque Paulo vai utilizar mais desse termo aí. Ok, gente? Tudo bem? Vamos para frente, então? Então vamos ali, ó. Versículos 21. Eu vou ler do 21 até o 24. Agora, porém, independentemente da lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus que opera pela fé em Jesus Cristo em favor de todos os que creem. Pois não há diferença, visto que todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus, e são justificados gratuitamente por sua graça, em virtude da redenção realizada em Cristo Jesus. 2 pontos. Vamos parar aqui. Vamos parar aqui. Agora vamos descascar essa cebola aqui, tá? Não chorem, não chorem, porque a gente vai descascar e o negócio vai ficar um pouquinho diferente. Mas vocês podem, Sidney, você está muito rápido, para, não entendi. Aqui tem muito termo técnico. Vamos lá. 21. Porém, independente da lei, se manifestou o quê? A justiça de Deus. Independente de qual lei, gente? Qual lei é essa? Moisés. Independente da lei mosaica, se manifestou o quê? A justiça da lei. A justiça de Deus. Então, ou seja, independente. A justiça de Deus está sempre valendo mais. Está sempre valendo mais. Tá? Testemunhada por quem? Pela lei e pelos profetas que vieram demonstrar a sua utilização. Os profetas demonstraram onde eles estavam errando. Os profetas demonstraram a lei de Deus. Foi testemunhada pelos profetas. Tá? Justiça de Deus que opera pela fé em Jesus Cristo. Ok, pela fé no Evangelho. Em favor de quem? Em favor de todos os que creem. Ok. Aqui eu acho que não tem problema, não. Pois não há diferença. O que não tem diferença? Né? Ele está falando, sendo que todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus e são justificados gratuitamente por sua graça. Vamos lá. O que ele quer dizer assim? Não há diferença. Quer dizer o quê? Todos estão sobre as luzes da lei de Deus. Para nós isso é ok. Para nós espíritas isso é ok. Tá? Mas Paulo tem que... Oi? Ok. Para nós espíritas falar isso é muito fácil. A gente sabe. Mas para eles, eles se achavam os únicos. Os romanos tinham os deuses dele. Então, a gente tem que, às vezes, voltar lá no contexto da Roma naquele século. Tinha vários deuses. O povo judeu, apesar de ter acreditado no Messias, acreditado em Cristo, olha, ele é o Messias, eles ainda continuavam com o ranço judaico de rituais muito grande. Tá? A gente vê isso na Casa do Caminho, gente. A gente vê isso no que o Tiago Menor, né? O Tiago Menor falou para o Paulo quando ele queria acabar com a circuncisão. A gente viu o que o Tiago falou. Então, existia ainda um ranço muito grande dos rituais. Existia um ranço muito grande do Shabá. Existia isso tudo. Então, para nós, você, não tem diferença. A lei de Deus é igual para todo mundo. Para nós, isso é ponto defendido, curado e não se discute. Mas para aquela época, não. Para aquela época, não. Tá? E aí vem falar assim: visto que todos pecaram
e todos estão privados da glória de Deus. Opa, calma, vamos lá. Todos pecaram. O que que eles fizeram? Erraram. Eles gravitaram em torno de si mesmos. E aí, outro termo, ficaram privados da glória de Deus. Alguém arrisca o que que é esse termo? Alguém arrisca o que que pode ser? Ó, todos erraram, todos pecaram, e todos estão privados da glória de Deus. Alguém arrisca o que que é isso aqui? Traduzindo para os. Sim, e- eles se afastaram de Deus e ficaram sem mérito nenhum. Vocês erraram e o erro de vocês, vocês perderam seus méritos, estão privados da glória de Deus. Porque por isso que eu adverti ali no versículo 20. O sistema judaico é baseado na glória e nas leis. O que que é a glória? A glória é assim: ah, eu errei. Ah, Deus veio aqui, perdoou, seus pecados estão perdoados, você pode ir embora que você não tem mais erro nenhum. Isso é a glória. A glória é, é uma graça imerecida. E isso também, um presente, é como se fosse assim: "Ô, meu filho, você errou, mas, assim, esquece, não sabe, pode você continuar em frente, você não precisa nem pagar o que você está devendo". É uma glória. Glória é uma graça. Inclusive, o termo graça tá bem parecido com isso aí, tá? A gente vai chegar lá. Então, por isso, quando ele fala assim: "Todos estão privados da glória de Deus", vocês perderam o seu mérito. Não há diferença, todos erraram e todos estão sem méritos nenhum. E aí vai entrar um outro termo. Ok, gente, eu estou fechando esses termos aqui. Eu dividi a pizza e a gente está se alimentando cada um com um pedacinho. Ok, eu vou passar para o próximo termo. São privados da glória de Deus, e no versículo 24 ele fala: e são justificados gratuitamente por sua graça. E o que quer dizer isso? Bem, vamos lá. São justificados gratuitamente. Esse termo utilizado no Novo Testamento, o justificar, ele vai ocorrer muitas vezes no Novo Testamento. Numa pesquisa que eu fiz aqui, ele ocorre 39 vezes no Novo Testamento, sendo que 27 são das epístolas de Paulo. Então, é um termo vai ser usado muito cotidianamente por Paulo, tá? E esse termo justificado, ele quer dizer, eu até peguei aqui o termo grego, jakaios, tá? Que significa reto, justo, tá? A raiz dele está no grego koiné, que é o grego clássico, que é o grego que foi escrito a carta, tá? E significa o quê? Tornar justo. Justificar. O que que é, gente? Tornar justo. Demonstrar justiça, tá? Então, quando ele vira e fala assim, são justificados gratuitamente, e então a gente tem a interpretação. Eles vão sofrer a justiça, passarão pelo fio da justiça pela lei de ação e reação. Serão justificados gratuitamente. Eles vão ter que responder o que eles fizeram. Então, os justificados gratuitamente, ou seja, vocês vão receber a oportunidade, vocês vão estar dentro da lei de ação e reação. Não é glória. Não é a glória. Vocês vão ser justificados, ou seja, vocês vão ter que se tornarem retos perante a lei. Isso envolve o perdão dos pecados, isso envolve a regeneração da pessoa, a sua redenção realizada em quê? Em Jesus Cristo que está falando ali. Pode.
É, é o caminho, é o caminho, tá. Então, justificados gratuitamente. Fechamos essa parte da pizza, significa o seguinte: ação e reação, vocês vão passar por aquilo ali. De graça, eu vou te dar uma oportunidade de graça. Você não merece, mas eu vou te dar uma oportunidade. É a lei de ação e reação, você tem que responder. Você vai ter que responder pelos erros, tá? Um segundo termo, Delisete, pode falar? Lógico. Pode, pode. Os que creem no evangelho de Deus, que é Jesus Cristo, que é Jesus Cristo. Aí a gente vai chegar um pouquinho mais para frente, porque Paulo vai falar do tempo que eles tinham atenuantes e do tempo que eles tinham agravantes. Porque antes eles tinham atenuantes, eles erravam, mas eles não conheciam o evangelho. Errou? O erro tá lá? Tá. Eles vão pagar? Vão, mas com atenuante. A gente vai chegar lá, tá, Delisete? A gente, tá? Mas a observação é boa. A observação é boa, é isso mesmo. Tem que olhar bem o texto aí, tá? Voltando aqui, ó. Por sua graça, o por sua graça, pode falar. Oi? Tuca? Sim. Ganhando a salvação de graça. De graça. Eu assassinei, eu matei. Ah, não, você vai ser justificado pela glória de Deus gratuitamente. Pode ir embora. Ser espírito puro agora. Nada disso. Não é isso que Paulo quer falar. Gente, é o que a gente sempre vai falar e eu sempre vou repetir incansavelmente. Nós não podemos interpretar o Novo Testamento literalmente. Se interpretar, eu estou falando do Novo Testamento, eu estou falando nem carta de Paulo. Se a gente interpretar Novo Testamento literalmente, a gente vai para o outro caminho. Você lembra o capítulo 23 da estranha moral? Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Jesus que falou assim, opa, Jesus colocou guerra? Aí o que, que a gente faz? A gente vai lá no capítulo 23 e a gente fala do conteúdo espiritual. Ali os espíritos nos ensinaram a tirar o conteúdo espiritual das palavras de Jesus. Os espíritos nos ensinaram o que, que é aquilo, o que, que Jesus quer dizer. É isso que a gente está trabalhando. E é isso que a gente tem que ter o esforço ao ler o texto de Paulo e o Novo Testamento de retirar dali a letra e o espírito. O que é letra, o que é espírito, eu vou interpretar ele aqui. É isso que a gente tem que fazer. E é isso que a gente está fazendo. Tá? E esse termo aqui, por sua graça, é uma linguagem paulina. Por sua graça, a gente vai entender sempre caridade. Ou pode ser até misericórdia, tá? É, a gente tem que até tomar cuidado com os intérpretes das cartas. Por exemplo, tem um comentarista que eu adoro muito, né, já comentei aqui, que se chama Champlin. Ele vai mais ou menos na linha que a gente está indo, porque ele fala que essa graça é uma bondade espontânea de Deus para conosco. Só que essa bondade vem através das leis de Deus. Não é uma coisa gratuita, é a caridade. Lei de amor, de justiça e caridade. Diferente. É isso aí. Gratuito. É isso que a gente está falando. Gratuito. Sabe? Ganha de graça. Sabe? Então, para nós, graça é caridade. É misericórdia. Tá? Traduzindo esse versículo 24.
essa redenção vai vir de qualquer jeito. Gratuitamente, porque é da lei. Aquele que pecou vai se redimir. Vai se redimir. Realizada em Cristo Jesus. O que ele está falando? Dessa maneira, né? Vai chegar por nós esse entendimento, toda essa lei, por intermédio de Cristo. E não através de Moisés. E não através do cerimonial, e não através do ritual, vai chegar realizada em Cristo Jesus, que é a nova aliança. Ele é o caminho. Lembra? Ele é o caminho. Então Paulo falou assim, gente, esquece a lei antiga. Agora eu tenho Cristo Jesus que vai me ensinar a passar por todos esses dissabores, por todas essas aflições. Eu vou ser justificado pela lei que ele trouxe, que é a lei pura de Deus. Paulo não falou aqui que vai trazer pelo Moisés, pelo Abraão, pelo rito cerimonial, nada. Ele simplesmente falou em Cristo Jesus. É. Só que olha só a beleza. Quando Jesus vira e fala assim: Olha, eu vim para os fracos, eu vim para os oprimidos, eu vim para os pecadores, significa que Jesus estava oferecendo para eles uma maneira mais simples deles compreenderem as leis de Deus, de eles compreenderem a oração, de eles estarem quites com Deus, de que você ir no templo, de que você fazer tudo o que eles estão falando. Então, o que Jesus ofereceu foi uma maneira mais simples e fácil de você manter sua vida reta, de você ser justificado pela sua obra e pela sua fé. E isso vai aparecer agora. Então, Jesus oferece um sistema mais simples. Não oferece um sistema legalista. Jesus não veio impor mais uma nova lei. Ele veio desmistificar tudo aquilo que ali estava e oferecer um caminho muito mais simplório, muito mais humilde. Por isso é que, né, eu falo assim, gente, mas ele está falando que eu não preciso mais disso, mas eu ainda sinto necessidade disso. Eu sinto necessidade disso. E o que o catolicismo fez? Ele herdou muitas coisas dos rituais judaicos. O catolicismo herdou muita coisa. Herdou muita coisa de Roma? Herdou muita coisa de Roma. Uma coisa que os judeus não têm: símbolos. Não tem. Você não entra numa sinagoga, você não vai ver imagens de Moisés, você não vai ver anjos. Da onde isso tudo veio? Veio de Roma. Os deuses, o culto aos santos. O culto aos santos veio de Roma, que eram aqueles deuses que tinham lá. O catolicismo herdou muita coisa que Jesus não falou que não precisava. Mas o povo ainda estava com aquela necessidade: eu tenho que ver, eu tenho que prestar, eu tenho que acender uma vela, eu tenho que fazer uma promessa, entendeu? Eu tenho que barganhar com Deus. Olha, se acontecer isso comigo, eu deixo de fazer isso. Até hoje a gente está nesse sistema de barganhar com Deus. Sem críticas, só comentando. Ah, muito, muito, muito. Eu vou deixar o Eduardo falar, mas só como que a Tuca falou isso da idolatria, é, é, só comentando, sem críticas. Vocês viram o que foi inaugurado em Nossa Senhora da Aparecida, ali em São Paulo? Uma baita de uma imagem de Nossa Senhora da Aparecida. Quantos metros tem? Nem vi. Uma coisa espetacular. Aí,
lá, né, uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, aquilo tudo. Cristo falou que era para a gente construir imagens. Então, gente, sem crítica, entendeu? Sem crítica. Pode falar, Eduardo. Isso seria uma maneira mais fácil, uma maneira, se a gente pode falar mais fácil, mas seria um objetivo, uma maneira para você chegar a um outro objetivo. Mas quem fez ou quem faz visualizações terapêuticas, o exercício é mental. O exercício se passa aqui e no coração. Então, eu gosto das imagens, acho bonita e tal, mas, assim, o que a gente não pode fazer é um amuleto, que a doutrina espírita fala. Eu só rezo eu só rezo perto dessa imagem. Eu só fico melhor perto dessa imagem. Ah, não, se eu não tenho essa imagem aqui, eu não consigo me concentrar, né. Isso aí é o que a doutrina fala do amuleto, né, que o amuleto não é essa questão, não é essa questão. O que a gente não pode trazer é exatamente isso. Eu pegar uma imagem, ou seja lá o que for, e ficar cultuando ela, que eu não consigo fazer mais nada se eu não tiver aquela imagem, ou a ausência daquela imagem me traz azar, a presença me traz sorte. Isso é o amuleto. Isso é né, a nossa muleta que a gente tem que andar com ela ali, né. Então, assim, quando a gente fala de idolatria, é exatamente os cultos dos santos. Por exemplo, se eu for orar, se eu sou devoto de Nossa Senhora, eu não tenho nenhuma imagem aqui, eu vou estabelecer ela mentalmente aqui. E aí carrega as preces e faz, eu converso com ela, etc e tal, né. Mas, de alguma maneira, eu estou utilizando mentalmente para chegar em algum lugar, um objetivo maior, né. Mas não seria esse o caso, ok? Beleza? Voltamos aqui. Ok, então, gente, justificado gratuitamente.
graça e redenção realizada em Jesus Cristo. Fechamos o 24, ok? Vou caminhar aqui. Estou indo com bem calma, tá, gente? 25, a gente ainda não leu, eu vou ler aqui. Deus o expôs como instrumento de propiciação, por seu próprio sangue, mediante a fé. Ele queria assumir, assim, manifestar sua justiça pelo fato de ter deixado sem punição os pecados de outrora no tempo da paciência de Deus. Ponto. Vamos com calma. O versículo 25 está falando de quem? Jesus, do Messias. O versículo 25 é Jesus. Deus o expôs como instrumento de propiciação. Vamos lá. O que é a propiciação? O que é o propiciatório? Né? Propiciatório era o local da expiação. Era o local onde os sumos sacerdotes levavam o cordeiro, levavam o animal e o sacrificava, tá? Aquele ali era o propiciatório, tá? E só que o propiciatório também era o nome dado à tampa da Arca da Aliança, que ficava no Santo dos Santos ou, na época da peregrinação, ficava no tabernáculo no deserto, tá? Depois, com a criação do Templo de Jerusalém, ela ficou guardada no Santo dos Santos, tá? A tampa da Arca da Aliança era chamada propiciatório. A tampa era uma peça de ouro, tá? Tinha a figura de 2 querubins, 2 anjos ali. Só que uma vez por ano era sacrificado um cordeiro sem mácula nenhuma, e esse sangue do cordeiro banhava a tampa da Arca da Aliança. Era o propiciatório. Olha como que as coisas vão fazendo conexão com as cartas aqui, com o que Paulo acabou de falar. Tá vendo como que a gente unindo isso aí torna para a gente muito mais bonito? Por quê? Jesus é o grande mediador entre Deus e os homens, né? Por meio dele é que a gente teve acesso a tudo isso aí, a todas as leis de Deus, tá? Assim como a superfície de ouro que cobria as tábuas da lei que ficavam dentro da Arca da Aliança, Jesus Cristo está acima das leis dos homens como instrumento de propiciação, como instrumento do propiciatório. Deus o expôs como instrumento de propiciação. Ele foi imolado. Ele foi imolado pelo seu próprio sangue mediante a sua fé, mediante as leis que ele veio corroborar, que é as leis de Deus. O instrumento de propiciação, aonde era ali oferecido o animal, o cordeiro, né? Ele funcionava como um intermediário entre Deus e entre aquele que pedia, e entre aquele que estava pagando seus pecados, tá? Não, eu vou lá pagar meus pecados. Aí eu comprava um animal, ia lá, sacrificava o animal, queimava o animal. Então aquilo ali era um instrumento mediador entre Deus, porque depois era queimado o animal, então a fumaça evolava, o espírito do animal evolava, né? E aquele que pedia. Com Jesus acabou isso. Ele é o instrumento propiciatório. Ele foi o Cordeiro de Deus. É através dele que a gente se chega a Deus, gente. É através dele. Não preciso mais do sistema antigo de sacrifício, porque ele foi o Cordeiro de Deus, e a gente vai explicar muito essa história do Cordeiro de Deus, não agora, não é o tema daqui. A gente vai explicar essa história do Cordeiro de Deus quando a gente chegar na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, que Paulo vai explicar o Cordeiro de Deus, o Cordeiro único, e a gente vai explicar lá,
tá? Eu tô dando uma palhinha para explicar aqui instrumento de propiciação, porque Jesus foi imolado como instrumento de propiciação, pelo seu exatamente, exatamente. É isso aí. Então, o símbolo do sangue, né, que era aspergido, né, que aspergia ali, né, tá aqui. A famosa frase que a gente ouve muito e a gente às vezes olha assim: "Ah, o sangue de cordeiro tirar os pecados do mundo". Essa frase, ela tem sentido. A gente olha muito os evangélicos: "Ah, o sangue do cordeiro tirou os pecados do mundo". A gente olha até com outros olhos: "Ah, que isso, gente". Gente, essa frase tem muito sentido. Pode falar, Joelma. É por causa disso, é por causa disso. É o símbolo, é o que a gente acabou de falar. Ele trouxe da onde, gente? Ele é raiz judaica. Raiz judaica, isso, gente. Aspersão do sangue, entendeu? Então, a famosa frase, Cordeiro de Deus, tirar os pecados do mundo. Essa frase, essa expressão, ela tem muito fundamento, mas eu não vou explicar agora, tá? Isso aí é um estudo muito grande. A gente não vai entrar agora. Simbolismos que foram herdados do judaísmo. Simbolismo. A gente não estuda, né? Então tá aí. Então, o próprio sangue do Cristo, ele foi aspergido pela rebeldia humana. Pela rebeldia humana. Por quê? Pela maior, pelo amor divino de Deus, que está colocando que Deus o expôs como instrumento de propiciação por seu próprio sangue, mediante a sua fé. Ele, o que, que ele queria? Ele queria sim manifestar sua justiça. Ele queria manifestar a justiça. Foi feita, a justiça está lá. Né? Afastai de mim esse cálice, mas seja feita à vontade. Como todo bom judeu, Jesus fez o que o judeu deveria fazer todos os dias. Deus, eu não sei o que você quer, mas faça a sua vontade. E Jesus falou isso. O judeu teria que fazer aquilo quando chegam os momentos de aflições. Ele fala: olha, se for da sua integridade, afasta de mim esse momento, mas se não for, faça a sua vontade. Como todo bom judeu, Jesus falou o que eles deveriam falar nos momentos de aflições, nos dando o exemplo. Ele deu o exemplo. É o que a gente acabou de falar no início. Todo judeu teria que falar. Eu não entendo, mas o que, que Deus quer nesse momento agora? Eu não entendo, mas faz a sua vontade. Jesus falou isso, gente. Jesus exemplificou isso na pele. Pelo quê? Para manifestar a sua justiça pelo fato de ter deixado sem punição os pecados de outrora. Ou seja, aí é aquela resposta da Delisete. Pelo fato, né, estamos aí chegando ali no versículo 26. No tempo da paciência de Deus, ele queria manifestar sua justiça no tempo presente, para mostrar-se justo e para justificar aquele que apela para a fé em Jesus. Vamos com calma. Vamos com calma. Versículo 26. Pelo fato de ter deixado sem punição os pecados de outrora, no tempo da paciência de Deus. Aqui, Delisete, o que é o tempo da paciência de Deus? O tempo da paciência de Deus é uma expressão até desafiadora para interpretar, então a gente vai com cuidado.
É o tempo dos atenuantes. É o tempo que eles cometiam determinadas coisas pelas suas leis civis, mas eles não tinham Jesus. Nós não tínhamos Jesus. Era o tempo da paciência de Deus. Olha que expressão bonita que Paulo utiliza. Era paciência. Olha, errou, mas ele é criança. São crianças. Ah, tropeçou, mas é uma criança, vamos perdoar, mas o erro continua. Mas tinha atenuantes. Agora, com Jesus, é o tempo da maturidade. Então eu não posso mais ser tratado com leite. Eu quero comida sólida. Então agora eu tenho agravantes. Então vamos dizer assim, na linguajar de Paulo que acabou de nos mostrar, Deus não tem mais paciência comigo. Entendeu? No linguajar de Paulo, né? Deus não tem mais paciência comigo. Por quê? Porque agora eu conheço as leis, me despertou na consciência as leis. Então se eu errar agora eu tenho agravante, né? Todos nós temos maus comportamentos. Naquela época eles tinham atenuantes. O que que vale? O que que mudou, gente? O que que mudou? O que a gente falou tanto lá nos primeiros versículos aqui do capítulo 3 mudou o grau de responsabilidade e o grau de conhecimento. O grau de responsabilidade e o grau de conhecimento que a gente tem. Sim. Não, a gente já está vivendo no tempo da maturidade. Não, senhor. Está cometendo duplo erro. Duplo erro. Ele continua errando e está achando que vai ser glorificado. É, é duplo erro. Por quê? Mudou o grau de responsabilidade e de conhecimento nosso. Não tem. Ah, tá empurrando. O que que ele tá fazendo de tá e aí o que que os espíritos vêm falar assim: "Mas se nessa vida ainda a gente se arrepender, bom para você. Você nesta vida ainda está conseguindo ressarcir dos seus débitos. Mas se eu utilizo disso, vou postergar, não, isso aí vai ser perdoado. Eu estou fazendo o quê? Agravando os meus débitos. Eu sei que eu errei. Fala, Delisete, eu respondi sua pergunta? Mas agora você tem outra pergunta. Eu acredito que nem tanto. Porque, assim, ele se refere mais a graus de conhecimento. É o igual eu estou falando. Se eu cometer um erro com você, você não vai ter a mesma paciência que uma criança vai cometer. Então, a paciência de Deus está se referindo a graus de conhecimento. A paciência de Deus que Paulo quer falar é da época que eu errava, mas eu não tinha conhecimento. Eu era uma criança. Agora, nós não estamos mais na paciência de Deus. Então, a paciência é graus de conhecimento. Tá? Eu não entraria muito nessa de reencarnação compulsória, porque isso seria uma outra parte que a gente vai estudar. Aqui é só a nível de graus de conhecimento e responsabilidades. Ok, Delisete? É, é isso aí. Isso aí. Aos pecados sem punição eram os erros atenuados. Os pecados sem punição são os erros atenuados. Não é que, eu errei, vou ficar, não vou ser punido. Não. Você tinha atenuantes. Você vai ressarcir, mas você tem atenuantes, tá? Então, a partir de Jesus, a gente entra na era da maturidade. Agora eu tenho agravantes. O próprio Paulo vai falar isso. Fala, Magda.
Aí, pois é. É, que é o nosso objetivo final. É isso aí, o aperfeiçoamento, é o grau de responsabilidade, o grau de conhecimento, tá? Ok? Então quando ele fala assim, demonstrar sua justiça, aqui no 26, tá? No tempo presente, é demonstrar as leis de Deus, porque agora nós temos o conhecimento das leis de Deus, demonstradas por Jesus, tá? Então, o que que Paulo, entre linhas, está querendo demonstrar para o seu público daquela época? Os judeus podem ter indagado assim, perguntado, né? Ah, mas eu tô quite com Deus se eu sacrifico os animais e sigo a lei mosaica. Não, com Jesus isso não tem mais efeito. Isso não tem mais efeito. Você pode fazer o seu ritual lá, mas se você não mudar de comportamento, você continua infligindo erro. Com Jesus agora vai ser assim. É o grau de maturidade. É igual eu estava respondendo para o Eduardo, a questão do amuleto. A gente já tem conhecimento que eu não preciso de um amuleto para poder exercer a minha fé. Com Jesus, ele já fala isso, você não precisa. Não, mas eu continuo. Mas você não precisa, mas eu continuo. Entendeu? Então, é isso. Ele veio, Paulo pegou bem essa essência e está desmistificando. Ele está colocando Jesus, o que ele falou e o que ele demonstrou de uma forma bem simples assim, vamos dizer assim. Talvez não tão simples, né? Que a gente está tentando estudar muito aqui, né? Mas o Paulo, gente, era um fariseu. O Paulo tinha a estoica grega, tinha aquela maneira de falar. Então, o que a gente está tentando é colocar, num pleno século XXI, uma linguagem bem fácil do que Paulo está demonstrando. É, é. Então, assim, sim, sim. Por isso, repito, não podemos fazer interpretação ao pé da letra. Não podemos, não devemos, não podemos. Temos que retirar sempre o conteúdo espiritual. Até porque a gente sabe, através de Paulo e Estevão, que Estevão era médium de Jesus Cristo através de Paulo. Jesus intuía Estevão, que estava do lado do Paulo, para ditar as cartas. Então tá aqui. De quê? Do médium. O Estevão era um médium de Jesus que intuía Estevão, que passava para Paulo para ditar as cartas. Está lá no capítulo 7, as epístolas, da segunda parte. É só ver lá. Estevão estava do lado de Paulo quando ele ditava essas cartas aqui. É, muito mais evangelizado do que Paulo. Né? Tá aí. Ok, Fabrício. Depois você pega a parte da gravação. Boa noite. Onde que a gente tá? 26, ok, então, né, gente? Deixa eu ver aqui no tempo da paciência.
mostrar sua e justificar aquele que pela fé em Deus, pela fé em Jesus. Vamos lá, só o versículo 20. Nossa, acho que o versículo 27 também tem muita coisa. Deixa eu ver aqui. Onde eu acho melhor então a gente deixar o 27, porque o 27 ele vai o 27 vai ser um bloco. Então até aí na BJ, quem tem a Bíblia de Jerusalém, ela está dividido aí, né? Tem um grupinho aí. Eu acho mais prudente a gente deixar esse último grupo do capítulo 3 para a semana que vem e iniciando o capítulo 4. Pode ser? E o capítulo 4, leiam, façam uma oração para ler o capítulo 4, entre na sintonia, porque o capítulo 4 é bem desafiador também. Mais para frente vai dar mais para frente, Verônica, vai dar uma facilidade, porque a gente está passando pelo início, onde a gente está aprendendo a justificar graça, propiciatório e tal. Mais para frente, quando chegar lá no final das cartas, a gente vai facilitar. É, é. Inclusive, eu tenho certeza absoluta que a Verônica vai fazer uma palestra depois, mais para frente, as cartas de Paulo. Que ela vai pegar tudo que ela aprendeu, ela vai colocar isso numa palestra, gente. Né? Que tem, isso aqui tem subsídio, gente, de doutrina espírita. Nossa senhora, isso aqui é um acervo que. Ó, Verônica, isso aqui é um acervo inexplorado da doutrina espírita. Inexplorado. Não conhecemos, a gente não conhece nem o Novo Testamento. A gente não conhece Kardec. A gente não conhece o Novo Testamento, a gente não conhece muito menos cartas de Paulo. Então, assim, isso aqui é um acervo, assim, totalmente inexplorado. Isso aqui é doutrina espírita, gente. Nossa, eu só ficar arrepiado de falar isso aqui. Tá? No capítulo 4, peguem a historinha do Abraão, tá? Dê uma olhada lá em Gênesis 11:31, no capítulo 11, dá uma história, assim, estudada, quem foi Abraão, né? O que é a fé de Abraão. Dá uma estudada ali para a gente já chegar, mais ou menos assim, sabendo quem é Abraão, né? Um dos patriarcas aí do, do judaísmo, né? Então dá uma. Teve o vídeo. Aquele vídeo da graça foi bom, mas assim, não explicou totalmente, né? Foi naquela semana eles postaram. Eu vi que eu recebo os e-mails dele. Naquela semana eles postaram o vídeo da graça. Mas eu acho que tem um vídeo do Abraão, não tem? Deve ter um vídeo do Abraão. É, é isso. Muito, muito bom, muito bom, muito bom. Vale ficar inscrito no YouTube deles. Ok. Aí, o Tufi falou aí, coloca assim. Até o final das cartas de Paulo, ele vai fazer uma prece pra gente, tá? Todo mundo chegou bem aqui. É, é. Então, assim, tô indo com bastante calma. Tô na velocidade boa, né, gente? Não tô correndo, tá? Né? Depois o vídeo, vocês podem assistir até em 2x, tá? Mas na hora aqui a gente tem que ir com calma. No vídeo você pode botar 2x, não tem problema nenhum, não. Vai caber até muito bem, tá? Mas eu tô pegando esses termos, explicando, vocês vão anotando, faz o livrinho de vocês. Porque assim, se vocês forem anotado tudo aí que a gente tá falando na BJ, não dá não. Não dá, não. Vocês vão rabiscar a BJ, não vai ficar, não dá nada aí. Ok, então, quarta-feira que vem, dia 18, tá?
Vamos continuar no versículo 27, terminando aí o capítulo 4, versículo 27 da carta aos Romanos. Ok, gente? Tranquilo? Tem a Jane lembrou aí, a Maria Jane lembrou, que depois esse vídeo postado no YouTube, ele tem uma transcrição do que nós falamos aqui. Então dá para a gente também copiar e colar, né, pegar isso aí. Eu realmente eu não sabia disso aí, então fiquei até surpreso então. Tem a transcrição do vídeo lá também. Fechamos? Tranquilo? Então vamos fazer a nossa prece final. Mestre amigo Jesus, agradecemos mais uma vez essas cartas de Paulo, que tanto tem nos ensinado, junto com a doutrina dos Espíritos, a esse aperfeiçoamento, a entrarmos cada vez mais no mundo de regeneração. Olhando para o passado, podemos corrigir as nossas falhas aqui no presente, sobre o nosso conhecimento, sobre essa luz que o Senhor está nos dando, que possamos caminhar cada vez mais firmes, cada vez mais unidos, cada vez mais orando uns pelos outros. Agradecemos imensamente o acompanhamento desses espíritos amigos que estão no lar de cada um e solicitamos nas nossas preces, Mestre, que ilumine essas lutas exteriores, essas guerras que estão acontecendo, principalmente dos nossos irmãos lá no Oriente, lá em Jerusalém, na Palestina, que todos eles, Senhor, como diz Paulo, possam ser justificados pela fé, possam cada vez mais entender o amar uns aos outros. Ilumine também, Senhor, as guerras silenciosas que estão ocorrendo dentro de cada lar. A guerra de dizer não, a guerra de dizer sim, as guerras dos lares, das nossas sociedades. Que possamos, dentro desse silêncio que cada um luta consigo mesmo, possamos ser abençoados pelos amigos espirituais que nos envolvem neste momento, nos colocando forças, nos colocando que mais um dia e menos um dia dentro desse nosso processo evolutivo. Agradecemos muito, Senhor, a nossa FEARC que nos dá a oportunidade de estudarmos, através desses benfeitores amigos que nos presidem, essas cartas de Paulo. Agradecidos estamos e nos coloque, Senhor, no melhor local que é para estarmos. E como nós dissemos aqui, que se faça a sua vontade, com a resiliência e a resignação no coração. Obrigado por tudo, sê conosco, agora e para todos sempre da nossa história. Que assim seja. Muito bem, boa noite para todos.